Boa tarde. Hoje eu vou entrevistar um dos artistas que está fazendo um trabalho excepcional numa das peças mais importantes, O Alto da Barca do Inferno. Conosco, o Gustavo, que interpretou o Diabo. É um prazer estar aqui. Primeiramente, sua performance foi fenomenal na peça. Sua interpretação conseguiu alcançar o ar satírico que Gil tanto buscou na roteirização. E dá para perceber que você tem um apreço muito grande na atuação. De onde saiu esse amor? Não, claro. Obrigado. É porque a minha história com o teatro ela é bem interessante, porque desde quando eu era bem novo, eu já tinha esse interesse por interpretar personagens e tudo mais. Eu já até praticava mesmo já na escola. E foi ali na escola mesmo que eu aprendi sobre a ascensão do catolicismo. Comecei a ver a Divina Comédia de Dante e o próprio Alto da Barca do Inferno de Gil. Comecei a aprender sobre a literatura desse período e também, claro, sobre a história do teatro. E foi aí que eu percebi que daria para mim juntar a caracterização, a interpretação do teatro e esses livros que eu citei que eu tanto gostava. E pelo jeito deu certo, não é mesmo? Pode crer que sim, a sua ambição acabou retornando como uma forma de dedicação. Mas voltando à peça, o Diabo é um personagem muito importante na peça de Gil Vicente, que é protagonista junto com o anjo. Eu queria saber como foi interpretar o Diabo e como foi quebrar os tabus que rodeiam esse ser. Não. Foi um privilégio interpretar esse personagem, essa figura tão icônica e controversa da literatura, e principalmente pelo fato de ser esse personagem tão característico e marcante de todo mundo, né? Que é conhecido pela maioria, se não todas as pessoas do mundo, seja pela sua origem religiosa, pelos textos religiosos, pela cultura da pessoa, pelas mídias por aí. E a origem desse personagem tem a própria. Tem sua raiz no catolicismo, né? Na religião do catolicismo. E conforme o passar dos tempos, ele foi adquirindo chifres, foi né, sendo associado com a tonalidade vermelha. E também, com o passar do tempo, as sociedades acabaram desenvolvendo uma aversão, né, a esse personagem. E e nessa parte da versão eu já conecto com os tabus, né? Porque, querendo ou não, eu tenho alguns familiares religiosos. Quando você cita o nome do diabo, fica com o pé atrás. Mas depois de uma longa conversa, tudo saiu muito bem e eu acabei conseguindo fazer um belo de um papel, né? É claro que com a ajuda do roteiro do Gil Vicente, que é um roteiro maravilhoso, né? Ele um escritor maravilhoso, um cara sensacional, né? Que ele conseguiu amenizar esse preconceito, né? Me ajudando a mostrar como essa figura pode ser mais tranquila, né? Demonstrando seus conceitos em que a aversão deturpasse, né? Deturpasse a imagem do diabo. E outra coisa que me deu uma liberdade sensacional foi o ar satírico, né, do roteiro do Gil. Sim, sim. Gil Vicente, ele tem sempre um olhar puxado sempre pro lado mais cômico. Eu queria saber qual que é a sua opinião sobre essa abordagem com temas tão complexos. Eu acredito que a abordagem cômica das obras do Gil Vicente em cima de temas tão pesados e complexos como o próprio Alto da Barca do Inferno, ela ajuda a entender esse contraste que é o do diabo, o lado corrupto, o lado mal da sociedade e o anjo, o lado bom, o lado bonito, o lado certo da sociedade, entendeu? E também a gente tem que entender o contexto da época, né? Porque naquela época a igreja tinha uma influência fortíssima e estava também acontecendo a peste bubônica, né? Uma das maiores epidemias do mundo, enfim. E a sociedade estava muito mal. E esse ar cômico, né, das obras do Gil, ela ajudava a distrair, ajudava a descontrair as pessoas. Ainda sobre Gil Vicente, qual é o seu entendimento sobre as críticas que ele propôs à sociedade portuguesa no período de 1500? Bem,
O Gil, ele criou essa peça baseado nas suas crenças, né? Observando as pessoas, seus atos no cotidiano da sociedade portuguesa. E durante essas observações ele encontrava contradições, né, como injustiças e pecados que essas pessoas cometiam, ela sempre dizendo ir ao céu e tudo mais, mas na verdade só agiam de maneira para ir ao inferno. E foi nisso que ele se baseou para criar os personagens, as alegorias, né, da peça, e sempre fazendo críticas, né, críticas à sociedade portuguesa. E críticas inteligentíssimas, meu, porque elas se mantêm, elas pegam no ponto em que o humano ele é contraditório, ele não segue uma linha tênue. E essas críticas, elas se mantêm até hoje. E mesmo centenas de anos depois, elas se mantêm contemporâneas. É impressionante esse cara. Então, eu queria saber sua opinião sobre os valores e o impacto que a peça já trouxe ou ela pode trazer ainda. Então, o fato do Alto da Barca do Inferno ter o solene objetivo de exemplificar e apresentar as mais diversas alegorias, tipos de pessoas, seus ensinamentos, ele consegue muito bem ensinar o leitor ou o espectador, né, alguns dos seus valores humanos, suas aplicações, pesos, gerando até mesmo uma reflexão interior, sabe? Uma reflexão sobre si mesmo e como as pessoas vivem suas próprias vidas, né? E eu espero, do fundo do coração, ter a graça, ter o privilégio de continuar praticando e disseminando os ensinamentos, esses pequenos e subjetivos ensinamentos mais importantíssimos das obras do Gil Vicente. E para finalizar, os comportamentos que você citou anteriormente, eles teriam o mesmo julgamento hoje em dia? Bem, acredito que nem tanto, porque não tem, pensa no sapateiro da peça, certo? Nos dias atuais, ele teria suas ações consideradas como pode dizer, um estilo ou marca registrada, entende? E mesmo não sendo moralmente correto, e os pobres guerreiros, entendeu? Eles seriam criminosos, seriam um dos piores criminosos, entendeu? Sendo condenados por intolerância ou matar por religião. E a sociedade também, ela é muito volátil, ela muda dia após dia. E quem garante que no futuro próximo esses personagens não tenham uma outra interpretação? Receio que esse seja o fim da nossa entrevista. Queria agradecer a sua participação, queria agradecer por ter topado participar. Tenho certeza que a peça tem um papel muito importante na reflexão do nosso ser e também no catolicismo. E que a peça continue fazendo esse trabalho esplêndido. Boa noite. Eu que agradeço. Uma boa noite para você também.